Hoje é dia 30 de agosto de 2022 e vamos trazer aí alguns apontamentos do capítulo 25 do livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Então, paramos no capítulo 24, na última gravação a respeito desse livro, o qual ele trazia um pouco sobre as manifestações que ocorriam após a prece realizada no local onde eles estavam, né, em um posto de socorro que estava André junto com Vicente e mais o Aniceto, né, que estava guiando eles, e mais o pessoal que cuidava da casa, né, por exemplo, como Alfredo e Ismalha. E o capítulo se inicia mostrando os efeitos dessa oração que foi realizada um pouco antes. E eles começam a comentar o quanto eles ficaram estupefatos em verificar esses efeitos pela luminosidade, pela forma como aquilo se manifestava. Ele comenta sobre a claridade, sobre as luzes que se faziam tanto no entorno como em cada uma das pessoas que estavam ali, como bolhas luminosas caindo incessantemente, e se concentravam sobre até em um momento específico as frontes daquelas pessoas que estavam ainda adormecidas, semelhantes a múmias naquele ambiente. E outro fato que deixa o André admirado é quando, logo após, como se essa luz estivesse entrando na fronte, entrando na cabeça desses indivíduos, eles passam a demonstrar certa manifestação de vida, coisa que até então elas não tinham mostrado nada, como se estivessem realmente num sono muito profundo. E agora algumas manifestavam certas interações, se mexiam ou falavam alguma coisa, murmuravam, exprimiam às vezes certos pesadelos que podiam estar tendo. E logo depois voltavam a ficar imóveis. Porém, aqueles que tinham obtido logo antes algum tratamento mais especializado e maior potencial, em virtude de já estarem preparados para recebê-los, levantaram, poucos daquela quantidade gigantesca de pessoas que estavam ali, de espíritos que já estavam ali desencarnados, mas alguns levantaram e saíram correndo pelo ambiente. O André fez até menção de ir até eles, mas o Alfredo comenta com ele: não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, e que serão recolhidos para adequado tratamento. Foram apenas 2 que se levantaram nesse caso. E aí eles terminam a prece e Aniceto começa a explicar para eles algumas coisas interessantes que eu acredito seja interessante a gente dar uma lida rápida, que resume bem o efeito da prece e o objetivo do capítulo em si. Então ele traz lá: conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então não necessariamente precisa ser um pedido, de nós para o Criador. Às vezes apenas a comunhão, a sintonia de vibração e de pensamento pode constituir uma prece. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta, igualmente, com o enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino,
venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, ou seja, por mais que você não se dirija a Deus, né, um nome específico a Deus, ou se você se dirigir, por exemplo, a um santo, né, caso de uma igreja católica, o que importa é a sua intenção. Então, se ela se dirige, se ela é impessoal ou não atinge especificamente aquela figura, é isso que ele quer dizer aqui, dela recebe resposta imediata, em nome do mais alto, em nome de Deus, é o que ele comenta. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas elementos força, que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir como o Senhor. Então a prece vem de cima, nos atinge e se exterioriza, tentando influenciar todos aqueles à nossa volta. Daí ele comenta assim, só para também dar um exemplo: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar, em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Ismael, que ele comenta lá, sentimentos mais amplos e universalistas que os nossos podem receber com mais clareza e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Então, ele continua: o Senhor atende sempre a todos os homens de boa vontade por intermédio dos homens bons que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifica o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem o mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus.